Cara, você provavelmente já ouviu falar sobre tireoide, o que é tireoide, o que ela faz. Se você não ouviu, tem um vídeo gravado aqui já super sensacional sobre nódulos de tireoide e tireoides em geral. Mas talvez para tireoide, sobre elas você não tenha ouvido falar. E eu não estou sozinho hoje para falar sobre esse tema. Eu estou aqui com o professor, médico Flávio Rojage, médico, cirurgião de cabeça e pescoço e professor da Faculdade de Medicina da USP. Bem-vindo. É o seguinte, a gente já teve um episódio aqui falando sobre tireoide e hormônio, que a gente falou muito sobre o que são hormônios e como funcionam e para que servem. Imagine que hormônios são mensageiros que levam a mensagem de uma célula para várias outras células à distância para que elas juntas realizem determinada ação. Não é bem assim, mas é bem assim. Então, a célula paratireoide é como um grande regulador da quantidade de cálcio no sangue. Por quê? Assim como o professor bem falou, cálcio é muito importante para tudo. É importante para o osso ficar forte, é importante para o músculo contrair. Imagina o seu coração é um grande musculão. Se o cálcio começar a se desregular e não estiver bem ajustado, o coração pode começar a bater esquisito e pode provocar certas doenças em qualquer pessoa. Então esse cálcio precisa estar bem equilibradinho. E a paratireoide é como um grande regulador. Sabe aqueles condicionadores de ar que já vem com um termostato dentro? Então você coloca lá, eu quero dormir com uma temperatura de 20 graus. Eu quero dormir mais geladinho, etc. E aí o condicionador, durante a noite toda, vai jogando ar gelado para o seu quarto, mas ao mesmo tempo que ele vai medindo qual que é a temperatura, para fazer com que a temperatura não oscile muito. Então é mais ou menos essa uma das funções da paratireoide. E como é que ela faz com que não haja essa oscilação, assim como o condicionador de ar faz com o ar do quarto? Ela faz da seguinte forma, ela libera esse hormônio, o paratormônio, que age em diferentes locais, então age no intestino, age no osso, age no rim e vários outros lugares, promovendo como resultado final essa manutenção dos níveis de cálcio adequados. E aí, diversas formas e de diversos jeitos isso acontece. E não é só ele que é responsável por regularizar isso. A vitamina D e vários outros processos químicos, físicos, biológicos contribuem para essa manutenção. Certo, professor? Muito bem, está correto tudo que você falou. Show, muito legal. Diante disso tudo, a gente, como de praxe, recebeu algumas perguntinhas de vocês sobre esse assunto. A primeira é que é a seguinte, e vamos aproveitar aqui o professor que, pelo visto, gosta muito desse tema. Cálcio serve para o osso, deixa ele mais forte. Falando mais propriamente, qual a importância de se manter o nível de cálcio adequado no corpo? A gente já viu que ele serve para muita coisa, mas serve para quê? Então, na verdade, se eu não tenho cálcio, eu não tenho, por exemplo, elementos para os meus neurotransmissores funcionarem. O que são neurotransmissores? Então, para o meu elemento de estímulo neural passar de um neurônio para outro, existe um lugar chamado sinapse entre os neurônios. Se eu não tiver cálcio, eu não tenho essa reação química. Então, se eu não tenho cálcio adequado no meu corpo, eu não vou ter as transmissões neurais adequadas, inclusive as transmissões neurais de conexão que existe no meu sistema nervoso central, meu cérebro, e aí até mesmo meu comportamento pode se alterar. Então, algumas depressões estão relacionadas à baixa de cálcio. Alguém fica com cálcio baixo porque não está comendo muito cálcio? É difícil isso acontecer, porque daí eu vou tirando do banco. Qual é o meu banco? É o osso. Então, toda vez que eu tiver um cálcio no sangue abaixando, como você falou que tem o termostato, eu tenho um controlador de cálcio. O controlador de cálcio fala o seguinte, olha, meu cálcio está baixando, aumenta o paratormônio e aí eu começo a retirar o cálcio dos ossos e aumento a absorção deles. Então, a quantidade de cálcio, eu não preciso me preocupar com ela no sangue, desde que eu tenha uma alimentação adequada, não estou em jejum, porque esse cálcio vai se manter. O que vai acontecer errado é se eu tiver um aumento do paratormônio. E por que eu vou aumentar o paratormônio? Entre outras coisas, porque uma dessas pequenas glândulas, uma delas, ou mais que uma delas, cresceu. Cresceu por quê? Por qualquer razão. É um tumor benigno da paratireoide. E daí ela aumenta a produção do paratormônio.
Aí o que ele faz? Ele começa a pegar o cálcio do osso e jogar no sangue, mesmo que não precise. E daí eu tenho uma subida de cálcio no sangue. E aí começa a interferir com todas essas outras coisas aí que eu acabei de dizer. Então é mais comum, não que eu tenha cálcio baixo. É mais comum que eu tenha cálcio alto. A doença mais importante, é muito difícil eu ter um cálcio baixo, a menos que eu esteja em jejum, que eu esteja perdendo sangue ou coisa parecida. Ou num pós-operatório de tiroidectomia, que infelizmente houve lesão das glândulas paratireoides. Mas isso é um capítulo à parte, a gente pode até falar num outro dia, complicações das operações da tireoide. Não vamos falar disso agora. Mas o meu problema hoje, para esclarecer para vocês, é: estou com um cálcio mais alto. Ué, e como é que eu vou saber que eu estou com um cálcio mais alto? Não, não vai saber. Isso depende igual à dosagem da glicose no sangue. Em determinado momento na vida você começa a fazer os exames de rotina que incluem dosar a glicose no sangue. Para quê? Para saber se eu estou diabético. Então, assim como eu doso a glicose no sangue, eu devo dosar o cálcio no sangue para saber se eu não estou tendo um aumento do cálcio em demasia no meu sangue. Eu tenho que dosar sempre? Toda vez que for fazer exame? Eu acho que assim como se a gente faz uma dosagem de glicemia uma vez por ano, a dosagem do cálcio também deve ser feita uma vez por ano. Em jovens, questionável. Eu diria que depois da quarta ou da quinta década que isso começa a ser mais pesquisado. A menos que tenha alguém na família que teve alguma doença de paratireoide. Legal. Outra pergunta que a gente recebeu é a seguinte. É aquele lance. Falta d'água desidrata, em excesso afoga. Se tiver cálcio demais, dá cálculo renal. Se tiver de menos, dá osteoporose. Quanto de cálcio tem que ingerir por dia e precisa ficar tomando esses suplementos aí? Bem-vindos ao Backstage.